Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Conhece a Firma, você morre. Qual a história de vocês? Vocês se conhecem faz pouco tempo? Se conhecem das antigas? Como que é a história de vocês? Cara, acho que eu vou puxar porque tem muito do passado aqui. Vamos lá. Né, eu comecei a competir lá por 2000, vamos dizer assim, eu tinha 17 anos. E nessa fase eu comecei a acompanhar o fisiculturismo por revista. Porque não existia internet, né? E o acesso visual era difícil, a não ser que você fosse até os campeonatos. Então o único acesso Não chegava, né? banca de jornal, compra revista e tal. Então nos meus primeiros anos ali, eu comecei a acompanhar pela categoria, que também era a minha categoria juvenil até então. E eu lembro que tinha um menino que estava se destacando muito, que está aqui sentado na minha frente hoje. Olha só. E comecei a seguir também, comecei a admirar, comecei a ser fã e comecei a me inspirar. Por isso que quando eu falei de vitória, falei de conquista, pô, olha onde eu tô hoje aqui. Sentado e dividindo a mesma empresa, mesmo trabalho, mesmo ciclo de amizade. Por isso que eu falo, se você sonha, você consegue. Mas você não pode sonhar dormindo só. Você tem que sonhar fazendo para acontecer. Né? Porque foram anos para isso aqui estar se realizando. São 24 anos que eu tô falando. Pô. Né? Então eu comecei tanto que eu lembro que teve um campeonato que foi em 2009, que eu fui competir o Campeonato Brasileiro, fiquei em terceiro. O Eduardo estava vindo do Mr. Olímpia para fazer guest pose, que era uma presença especial nesse evento qual eu estava competindo. Né? E aí eu peguei uma fila, tirei uma foto com ele e tal. Então, é aquilo que a gente estava falando Tratou no início. bem? Tratou. Toda uma agora jornada, é hora de falar. Né? Toda uma jornada, toda uma espera, uma paciência. Então, hoje, vamos supor, eu demorei 24 anos para dividir a mesma mesa. A galera de hoje quer 24 horas para dividir a mesma mesa. É. Então, existe uma diferença muito grande em cima disso. Mas uma diferença nossa é a solidificação. Mas o esporte de vocês Né? já é uma coisa de muita espera. É um ano, Sim, né? mas é aquilo, o que vem acontecendo cada vez mais hoje? A internet, o imediatismo, ele vem devastando. Então todo mundo quer tudo pra ontem. É o shape pra ontem, é o campeonato pra ontem. São os atalhos, né? É ser profissional pra ontem. Isso é legal, porque você também abrevia muita dor, muito sofrimento, às vezes perda de tempo. Mas por outro lado, não te traz maturidade de absorver certas coisas. E traz frustração quando não acontece. Exato. Também, Né? Então, voltando, né, eu comecei minha carreira ali em busca de ganhar bons campeonatos, não de chegar a ser profissional, porque isso era só um sonho vago. Porque há anos atrás, ver um campeonato profissional era impossível, porque não tinha no Brasil. Ser profissional, no meu contexto normal, era só um pensamento vago. E acabei conquistando isso depois de muitos anos. E hoje isso é muito próximo das pessoas. Ela já começa no esporte para ser profissional, para ir para o Mr. Olímpia. Tanto que eu acompanhei a carreira do Edu, ele falou, foram 9, né? 9 Olímpias, tive a chance de ver o Edu competindo, de ir assistir, né, e tal, aos trancos e barrancos ali, juntando grana para ir viajar para os Estados Unidos. Então, toda essa bagagem, hoje eu tento dividir, que é onde entra a base, né, que é uma base que eu venho construindo, que é a base aldeia, que eu adotei, para poder estar conduzindo novos atletas, mas não só como que treina, como que come, mas sim como que pensa. Porque nem todo mundo pergunta para o atleta como ele raciocina. A maioria pergunta o que ele está usando. O que você está usando para ficar assim? Mas o cara, ele deixa de lado todo um raciocínio, toda uma cabeça, que nem hoje. Como alguém chegar pra mim também, que equipamento você usa no seu podcast? Eu quero fazer como se o equipamento fosse transformar o cara. Exato. Entendeu? É muito mais do que isso, né? Então eu falo assim, hoje, eu falo, cara, eu consegui entender completamente a cabeça que o Eduardo tinha naquela época, que ele estava focado para competir, né, que é um mundo antagônico ao de hoje. Por isso que eu também compreendo a cabeça dos atuais em relação ao passado. Por isso que eu falei, é difícil de você... Mudou muito, então? É difícil da gente se comunicar com o pessoal de hoje e colocar a nossa cabeça. É a geração... Porque a gente veio de uma geração diferente. Tinha como você se privar mais. Tinha como você ficar mais na caverna, ser mais old school, vamos dizer assim. Hoje em dia não tem como.
Pra gente chegar aqui, a gente já gravou quantos vídeos hoje? Uns 3, 4 vídeos? Não tem. Já teve. Já teve caminho sem volta. Né? Já teve interação com a galera, imagina isso. De dieta, de 3 em 3 horas, cansado e tal. Então, é um mecanismo de condução diferente. Entendeu? Então, por isso que eu também sei admirar muito o pessoal de hoje que se destaca, ainda tem que lidar com isso, porque é uma tarefa difícil. Não é fácil. Entendeu? E vocês falaram da Max aqui também, no começo não era tão fácil também você ter patrocínio, ter ajuda. Como que fazia antes, cara? Como que arranjava grana antes? Cara, de muito difícil, porque assim, eu ainda cheguei a vender suplemento em porta de academia. Pegar suplementação de loja de amigo, ir para vender em academias perto do bairro para poder fazer minha dieta ou tomar o meu suplemento. Entendi. Depois de alguns anos ainda consegui ser gerente de loja de suplemento e trabalhar com isso, né? O Edu também teve os caminhos, tenente, né? Exército e tal, então a gente tinha que trabalhar por fora para realizar o sonho de ser atleta. Hoje, com a internet, com toda essa fusão moderna, o cara consegue ser atleta para ser atleta. Através da internet. Entendeu? Ele é atleta e ele sendo atleta, ele consegue. Aí ele vai conseguir isso. Tanto que tem muita gente, eu moro em São Caetano, nós, né, o tenente não, mas muita gente vai pra lá com o sonho de ser atleta. E ficar perto, interagir, tá nos CTs. Porque eu falo, se você quiser ser atleta hoje, viver disso, você tem que estar onde a roda tá girando. É. Infelizmente é mais difícil pra uma pessoa que tá lá no meio do Nordeste, né, que tá separado da onde a coisa tá acontecendo. Então, o primeiro conselho que eu dou é que tente se mudar para perto da onde a coisa está acontecendo, das empresas, dos ícones, porque numa dessa você grava um vídeo, você troca uma ideia, né? Quando que naquela época eu ia interagir com um fisiculturista? Jamais. Só se fosse do bairro. Nunca do outro lado. A gente só se encontrava nos campeonatos brasileiros, né? Hoje em dia a gente pega o celular e se comunica com Catar. É, exatamente.